Todos que estão aqui assistindo este congresso via online interessam-se por ter mais saúde. E é exatamente esta uma das coisas que vamos ensinar nessa exposição, que é um dos seus principais objetivos: evitar os perigos de coisas que poderão afetar a sua saúde. Que coisas são essas? Ambientais ou que nós introduzimos voluntariamente por nossa escolha. O assunto abordado vai enfocar a tireoide, especificamente o câncer de tireoide, que tem aumentado barbaridade no mundo inteiro. O que é que nós podemos fazer a respeito? Como evitar? Como diagnosticar? Realmente é um assunto palpitante e importantíssimo. Nós vamos, basicamente, focar nos seguintes temas relacionados ao câncer de tireoide: que o aumento foi brutal, da ordem de 3 vezes, triplicou de volume nos últimos 30 anos. E qual é a causa de um aumento tão absurdo de câncer de tireoide? Certamente ele não é biológico, porque a biologia não muda de um dia para a noite, como Darwin demonstrou. São necessários muitos anos de seleção da alteração genética para fazer uma modificação significante no meio ambiente. Ou seja, para ter aumentado tanto, nós estamos lidando com um fator ambiental. Qual é esse fator ambiental que nós temos que nos prevenir dele? Tem alguma forma de detectar o nódulo tireoidiano cancerígeno a tempo, antes que nos provoquem alterações importantes? Quais são os métodos mais indicados para nós fazermos a detecção precoce do nódulo tireoidiano benigno ou maligno? E será que os métodos diagnósticos disponíveis atualmente conseguem diferenciar aqueles nódulos benignos que não precisariam ser operados daqueles malignos? Esses são os assuntos que nós vamos abordar. Evitar, prevenir o nódulo tireoidiano maligno e saber qual é a conduta mais certa para chegarmos ao seu diagnóstico e tratamento. O nódulo tireoidiano, realmente, como nós dissemos, é um problema clínico cada vez mais frequente, mais comum, e ele afeta de 20% a 76% da população. Por que essa diferença tão grande? Porque algumas regiões, alguns locais, nós estamos lidando com uma população mais jovem e menos afetada, e outros locais com uma população mais idosa, mais propensa a ter o câncer e que se expôs ao longo de toda a sua vida a todos os fatores cancerígenos que induziram a formação do nódulo tireoidiano. E metade dos pacientes que têm um nódulo palpável, quando são examinados pela ultrassonografia, se observa que eles têm bem mais do que aqueles nódulos que são palpáveis. E surgem nos Estados Unidos em torno de 300 mil novos nódulos de tireoide ao ano. Ou seja, é uma quantidade muito grande de patologia para ser lidada e corretamente manejada. São mais frequentes nos pacientes mais idosos, conforme já mencionamos, nas mulheres que têm uma propensão especial para a patologia tireoidiana, nas populações que têm deficiência de iodo, porque o iodo é uma peça fundamental para a glândula tireoidiana produzir os seus hormônios, e as populações que estão expostas à radiação ionizante. E esse é o grande vilão que está por baixo desse aumento tão grande das patologias tireoidianas. As populações expostas à radiação tireoidiana são mais propensas a desenvolver os nódulos, benignos e malignos principalmente. E de onde vem essa exposição à radiação ionizante? Vem de explosões de bomba atômica? Sim, elas têm uma carga muito grande de radiação e já foi provado em Hiroshima e Nagasaki que, de fato, ela aumenta a incidência de nódulos tireoidianos benignos e principalmente os malignos. Porém, seriam fatos pontuais, regionais. Será que então são os acidentes nucleares, como foi na região,
de Chernobyl e Fukushima? Mais uma vez, seriam problemas pontuais que afetariam a população diretamente atingida pelo acidente nuclear. Entretanto, o aumento do câncer tireoidiano que nós constatamos foi generalizado, afetou todas as populações de todo o mundo. Não são casos pontuais, portanto, não podem ser explicados por explosões de bomba atômica, muito menos por acidentes nucleares. Então, tem que ser algo que afete realmente toda a população. E isto representa a radiação médica. Pasmem vocês, a radiação de origem médica é a principal vilã que nós estamos lidando. E quanto de fato aumentou a exposição à radiação da população? Nós temos um dado concreto que vem dos Estados Unidos, onde a Comissão de Energia Nuclear dos Estados Unidos constatou entre 1980 e agora um aumento de 6 vezes na exposição à radiação da população americana. E aqui no Brasil não é muito diferente, se não é pior. O relatório que eles divulgaram em 2009 reviu todas as causas de aumento da exposição à radiação. E 75% dela é decorrente da radiação médica. É muito grande. 3/4 da radiação total que estamos expostas vem de exames médicos ou de procedimentos médicos. A tomografia computadorizada é de longe a maior vilã, porque apesar de ela representar apenas 15% dos exames totais radiológicos que são realizados, ela é responsável por metade de toda a radiação que a população está exposta. E 25%, ou seja, 1/4 de toda a radiação que a população está exposta, advém da radiação de fundo. O que é essa radiação de fundo? Aquela que todo mundo recebe, quer queira, quer não. São a radiação que vem do solo e das rochas. Por exemplo, na região do Espírito Santo, nós temos as areias monazíticas, essas areias enegrecidas que tornaram famosa a praia de Guarapari. No Morro do Ferro, em Minas Gerais, nós temos uma quantidade muito grande de radiação. Nós temos minas de urânio, de rádio. Tudo isso pode ser essa radiação de fundo que emana do solo e das rochas. Mas a principal delas, atualmente, é o gás radônio. O gás radônio, ele é decorrência da metabolização do urânio e ele inicialmente se transforma em rádio e depois ele se transforma em gás radônio que evapora pela superfície da crosta terrestre. Daí nós fazemos as nossas edificações, nossas casas, nossos prédios, não colocamos uma vedação adequada na edificação, no alicerce, impedindo que esse gás penetre nos ambientes, nos cômodos e nas salas, e nas frestas, nas gretas desse alicerce, começa a exalar esse gás que não tem cheiro nenhum, você não vai sentir, que não consegue penetrar na pele, mas uma vez inspirado, ele se acumula e nunca mais sai do pulmão. Ele fica lá, ele não consegue ser eliminado. Ele praticamente entra junto com as secreções brônquicas e células naquela região e fica emitindo uma radiação fraquinha, mas muito prolongada por muitos anos. E hoje, essa radiação do gás radônio já representa a segunda causa nos Estados Unidos de câncer de pulmão. A radiação cósmica ninguém consegue evitar. Nós sabemos que quando se elimina a camada de ozônio, ela piora, por isso que quando você faz um voo internacional e se fica acima da camada de ozônio, você recebe maior carga dessa radiação cósmica, e essa tem também uma radiação que vem de componentes do nosso próprio organismo, que também tem radiação.
Existem atividades humanas que estão relacionadas a uma carga maior de radiação, principalmente os médicos, quando realizam, por exemplo, cateterismos cardíacos, fluoroscopia, mesmo que eles coloquem os seus aventais e tudo, nunca a proteção é total, eles estão mais expostos à radiação que pessoas que não lidam com a medicina. Produtos de consumo, e ainda existe na indústria de alimento muitas vezes a utilização de procedimentos envolvendo radiação. Então, como nós dissemos, a incidência está aumentando muito. Vamos ver muito quanto. Aqui vocês estão vendo um gráfico de 1999 a 2008 que mostra que o câncer de tireoide em mulheres aumentou 3 vezes nos últimos 30 anos. Muito! E hoje ele já é o terceiro câncer mais comum da mulher, abaixo apenas do câncer de pele e da mama. É um absurdo. Ele galgou vários degraus na incidência de câncer para chegar no honroso terceiro lugar. Mas os casos de câncer de tireoide avançados estão aumentando e agora, bem recentemente, foi relatado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos também um aumento de mortalidade do câncer tireoidiano, principalmente de homens. Com esses dois últimos dados, câncer avançados de tireoide aumentando e mortalidade aumentando, fica totalmente derrubada aquela tese que foi acatada por muitos do setor médico por muitos anos, de que esse aumento não era verdadeiro, mas com o advento da ultrassonografia de alta resolução, eles estariam sendo diagnosticados mais frequentemente, nódulos que nunca causariam dano para as pessoas. Não! Essa hipótese não é verdadeira, o aumento é real e ele é de origem ambiental. A radiação, então, é prejudicial? Todos nós sabemos. Vejam essa coitadinha de ovelha com 7 patas da região de Fukushima. O risco é maior em pacientes jovens quando são submetidos à radiação. E as anomalias nucleares causaram muitas anomalias aos animais porque eles não foram protegidos. Se evacuou a população humana, mas os animais foram deixados nos locais. Vejam esta cabra com 2 cabeças, esse lagarto com 3 cabeças, que parece até um animal de ficção científica, né? E os descendentes da região de Chernobyl tem tido uma incidência muito maior de anomalias nos bebês, como este que vocês estão vendo aqui, em membros com deficiências importantes na formação do membro, aqui só tem até o joelho, esta perninha, esses bracinhos não se formaram completamente, anomalias de olhos, todos esses em pacientes que foram descendentes da população irradiada de Chernobyl. E a radiação provoca um aumento muito grande de nódulos tireoidianos, tanto benignos quanto malignos. A radiação, claramente, ela é cancerígena e é um fator de risco muito propiciador do câncer de tireoide, que é um dos tecidos do corpo humano que tem uma maior sensibilidade a reagir com formação de nódulos benignos ou malignos quando incididos por essa radiação. Mas também outros órgãos são afetados. Mama, pulmão, intestino, pele, todos esses podem desenvolver também o câncer, embora a quantidade de câncer na tireoide ultrapasse todos esses quando o efeito é a radiação, o processo cancerígeno. A mamografia também utiliza muita radiação ionizante e ela é cancerígena. E observem, o mamógrafo está posicionado na mama, mas olha quão perto do pescoço está. A radiação não é um foco absoluto que você delimita exatamente o ponto onde ele vai atingir. Existe radiação que se dispersa ao longo do feixe. Então, eles podem e afetam a sua glândula tireoidiana, sim. A tomografia computadorizada, entretanto, como já dissemos, é a maior vilã de todos. Eles têm a maior carga de radioatividade. E 1/3 de todos os exames
de tomografia computadorizada são realizadas na cabeça e no pescoço. E onde é que está a tireoide? No pescoço. Portanto, quando você faz uma tomografia do crânio, você está afetando em muito a sua tireoide com a radiação. E se por acaso essa tomografia utilizar o iodo, o efeito para a tireoide vai ser ainda pior, porque há uma captação seletiva do iodo para a glândula tireoidiana, porque ela funciona à base do iodo. É a base do hormônio secretado pela tireoide. E isso os médicos muitas vezes ignoram, não avisam os pacientes. Os pacientes ignoram sempre que a radiação da tomografia é tão prejudicial que, para fazer um diagnóstico, eles podem mais tarde vir a ter um câncer. Então, é importantíssimo que nós tomemos uma providência em relação a isso. E o efeito da radiação não evapora. Depois que você tomou a radiação, ele fica lá. Nas melhores das possibilidades, demora 40 anos para uma radiação diminuir o seu efeito. Mas o mais frequentemente aceito é que pelo resto da vida você pode ter consequências da radiação que, ao ser recebida pelo seu organismo, produziu uma mutação. Mais tarde você recebe outra, mais tarde você recebe outra, e essa somatória de radiações podem ter também um efeito propiciador da formação do câncer. E tem mais, a radiação não tem só o efeito da mutação, que é o mais conhecido. Existe um outro efeito mais recentemente descrito de que ela altera a nossa imunidade natural, bloqueando a resposta do organismo a limpar as células cancerígenas à medida que se formam. Por isso que a radiação é tão cancerígena. Na minha opinião, para rastrear o câncer, você utilizar um método que provoca o câncer é um absurdo. Eu tenho sido uma defensora da redução ou mesmo abolição, no caso da mamografia, de exames radiológicos, sempre que possível. Vamos mostrar 2 exemplos específicos onde a radiação claramente tem uma causa-efeito para a formação do câncer de tireoide. O efeito, como nós dissemos, não é imediato. Em Chernobyl, os primeiros 5 anos não houve nenhuma diferença na incidência de câncer antes e após o acidente nuclear, que liberou uma carga de radiação para a população muito, muito grande. A partir do 5º ano, começou a se elevar gradualmente a incidência de câncer tireoidiano, atingindo o seu apogeu em torno dos 15 a 20 anos depois do acidente. Esta minha paciente estava na região de Chernobyl, ela era uma jornalista e casualmente ela estava lá quando o pessoal começou a mandar todo mundo ficar em casa, ninguém sabia o que estava acontecendo e ela foi exposta à radiação. 13 anos depois, ela apresentou esse câncer do lobo esquerdo da tireoide. E este paciente é uma vítima da radiação médica. Ele nasceu com muitos problemas respiratórios, desenvolveu muitas crises asmáticas e, pasmem, ele chegou a fazer radiografias de tórax na infância até diárias, em períodos que ele estava com crise. Gente, antigamente nós controlávamos isso com estetoscópio e de forma muito adequada. Na maioria das vezes se chegava um diagnóstico claro, podia ser medicado, podia ser controlado, verificando-se a evolução do paciente, como estava a ausculta pulmonar, com um simples estetoscópio que nenhum dano teria produzido nessa criança. No entretanto, abusaram da tecnologia. A mãe estava achando que estava sendo feito o melhor para o seu filho porque ela podia pagar tanta radiografia. Pelo contrário, ela estava prejudicando e prejudicou o seu filho. Tanto é que em torno dos 18 anos, ele desenvolveu esse nódulo no lobo esquerdo da tireoide, que era cancerígeno e precisou ser operado e tão cedo já perdeu sua glândula tireoidiana. Quais são as principais fontes de radiação médica na população dos Estados Unidos?
No passado, eram os tratamentos médicos, principalmente a radioterapia, que era para pacientes portadores de câncer, ou então pacientes que tinham hipertireoidismo e utilizavam a injeção do iodo radioativo na veia para queimar a tireoide, que seletivamente absorve aquele iodo e se queimava e normalizava a função. Mas isso poucas pessoas eram afetadas, tudo no ambiente protegido, então não explicaria todo esse aumento. Mas atualmente são os exames radiológicos os principais vilões desse aumento da radiação à população americana e por tabela no Brasil também. Eles representam 55% do total da radiação que nós somos expostos e 75% advém da somatória de tomografia computadorizada, metade deles, e medicina nuclear, 26% desse total. E vejam, não são poucos os exames de tomografia. Só no ano de 2006, 67 milhões de exames foram realizados de tomografia nos Estados Unidos, somente neste ano. E os de medicina nuclear, outros 18 milhões. Então, a quantidade de radiação é muito, muito elevada. E a mamografia e o raio-x de tórax têm ainda um porém de ambos serem realizados de rotina em check-ups anuais. Ainda que tenha uma carga que não seja tão alta, mas vocês vão ver que não é assim como te falam, né? Eles têm a somatória de ano após ano de rastreio de rotina. E nós temos um alerta do Food and Drug Administration nos Estados Unidos, que representa a Anvisa americana, contra a tomografia computadorizada. E o Brasil não tem nenhuma estatística sobre a situação da radiação médica no país, mas certamente aqui a situação é pior, porque é só aqui no nosso país que tem esse negócio de fazer mamografia até semestral. Eu encontrei uma paciente recente, que obviamente teve câncer e faleceu dele, de mama, que ela fazia de 4 em 4 meses, porque ela era mama de risco, mama densa. Justamente eles não viram o câncer a tempo, porque em mama densa não vê mesmo, e a paciente acabou falecendo. Mas os médicos não consideram muito a questão da radiação. E os pacientes, igualmente como o médico, ignoram os riscos da radiação. Os médicos pedem os exames e os pacientes praticamente vão à consulta e exigem que o médico peça algum exame, porque se ele não pediu algum exame, ele não está sendo suficientemente bom, quando muitas vezes ele está querendo proteger o paciente do risco dessa radiação excessiva. Vamos fazer aqui uma análise de quanto aumentou essa radiação em comparação com 1980, quando os exames radiológicos eram menos frequentes. Então, nessa ocasião, essa pizza aqui, que está representando toda a carga de exposição à radiação da população americana, vejam que uma fatia muito pequenininha era representada pelos exames médicos e pelos procedimentos médicos. E a vasta maioria era aquela radiação ambiental que nós não temos como escapar. Agora, em 2006, 55%, ou seja, mais da metade de toda a carga da radiação que a população americana está recebendo, representa exames e procedimentos médicos, ou seja, aumentou 600% e hoje já é 55%. E, obviamente, a tomografia e a medicina nuclear são representando 75% desse total. Mas houve um caso ainda mais grave, que foram denúncias que chegaram até o FDA em 2008, 2009, relatando pacientes que tinham feito exames de tomografia computadorizada e ficaram queimados, com queda de cabelo, indícios de radiação aguda muito intensa. E eles foram investigar. E eles constataram que em vários pacientes que fizeram tomografia do cérebro para avaliar um derrame cerebral, para tratamento e para diagnóstico,
tinham sido expostos a uma carga de 8 vezes maior do que a recomendada. E eles fizeram uma análise de 206 pacientes, onde tinha sido constatado com certeza absoluta uma exposição absurda de radiação excessiva em um período de 18 meses. E eles fizeram um relatório onde eles diziam que o máximo que esses pacientes poderiam ter recebido era 0,5 GeV, mas eles tinham recebido de 3 a 4, que era uma carga equivalente à de uma radioterapia ou de um sobrevivente de uma explosão atômica. Ou seja, uma carga absurda. Por isso que eles tiveram queda de cabelo, ficaram com a pele vermelha, que é de dermatite actínica, que você só tem quando a radiação aguda é muito alta e já pode causar muitos danos dentro do organismo. E eles concluíram que esses níveis da tomografia computadorizada eram extremamente perigosos, que era importantíssimo que a população de médicos radiologistas revisse seus protocolos, revisse seus procedimentos para baixar a dose que estava sendo dada aos pacientes. E recomendou que se pedisse menos tomografia computadorizada. Menos. E o que a gente observa é cada vez mais tomografia sendo solicitada. Bom, a partir desse relato do FDA lá nos Estados Unidos, começou uma discussão enorme sobre a carga da tomografia computadorizada e de outros métodos radiológicos sobre a população. Múltiplos protocolos foram colocados em prática para reduzir a carga de radiação. Muitas revistas enfocaram isso, muitos trabalhos científicos foram publicados e aqui no Brasil, silêncio absoluto. A imprensa não toca nesse assunto. Uma outra vez eu escuto em algum congresso específico de radiologia que os pacientes não vão frequentar. Ali se fala, na surdina, na boca da noite, que a radiação sim é perigosa, mas o paciente não tem acesso a essa informação. A exposição à radiação é de cada exame e não existe uma carga que seja igual para todos os exames. Aqui nós temos todas as fontes de exames radiológicos que foram analisados e a carga variável mínima e máxima que podem apresentar. Mas eu quero destacar dessa tabela 2. Primeiro, vejam este sobrevivente de bomba atômica que recebe uma carga considerável de 200 milisievert. Essa é uma unidade de radiação que indica o risco de um determinado paciente absorver uma carga que seja cancerígena. Isso não interessa a vocês leigos, isso é uma parte mais da medicina. Mas ela quantifica as coisas, certo? Então, o sobrevivente de bomba atômica que tem 200 millisieverts de carga de radiação, nós sabemos que ele recebeu uma carga muito grande. Vocês sabem qual é a carga de uma tomografia computadorizada? Pois é 1/4 dessa dose de um sobrevivente de bomba atômica, ou seja, é de 50 millisieverts. Enquanto que 2 tomografias computadorizadas do abdômen também atingem essa carga. E agora muitas mulheres provavelmente estão se perguntando, e quanto à questão da mamografia? A mamografia não tem uma resposta única, porque depende muito da característica do tecido mamário em si, pode ser maior ou menor, e da característica genética da mama. Então, a mamografia é uma questão muito delicada que a gente nunca sabe exatamente quanto dano nós estaremos produzindo na mama com uma mamografia. Então, por exemplo, se você tem uma mama gordurosa, você recebe menos radiação. Se você tem uma mama densa, você recebe mais radiação. Se você tem genes que facilitam o aparecimento do câncer de mama, que é o BRCA1, BRCA2 e até ataxia telangiectasia, com pouquíssima radiação você já desenvolve esse câncer. Então, o pior é que o exame de rastreio do câncer de mama não é realizado uma vez, mas muitas vezes ao ano, porque ele é um rastreio de rotina. E depois que eles
aboliram outras causas que estavam provocando aumento do câncer de mama lá nos Estados Unidos, tiraram a hormonioterapia, etc., conseguiram uma população que não tinha outros fatores além da radiação. Eles constataram que 2% ao ano estava ocorrendo de aumento da incidência de câncer de mama desde 2005, lá, por causa das mamografias anuais. Beleza, né? O que nós queremos evitar, nós estamos ajudando a provocar. E o pior é se a mulher tiver o câncer hereditário, que a situação é de um aumento de 5 vezes no risco dela desenvolver o câncer de mama se ela realizar uma radiografia das mamas antes dos 40 anos. E o risco do câncer genético ao longo de toda a vida dessas pacientes já é elevadíssimo, de 40% a 80%. Portanto, se a gente pega no tecido mais jovem, que ele é mais sensível à radiação, o risco ainda é maior. Essas mulheres geralmente têm mamas densas, que têm um risco de 4 a 6 vezes maior de virem a desenvolver o câncer de mama. E elas recebem, essas mamas densas, uma carga 11 vezes maior do que na mama gordurosa. Então, é realmente muito difícil você avaliar qual é a carga exata que a mamografia está dando sobre uma paciente, porque tem fatores da mama, do tamanho, da sua densidade, e tem também fatores genéticos implicados que podem tornar essa mama mais susceptível à radiação da mamografia. A verdade, não pode usar a mamografia para rastrear o câncer, porque certamente numa grande parte da população feminina ela será extremamente maléfica. E além do mais, irradia a tireoide, que é o nosso foco de hoje, e a tireoide é muito sensível à radiação e não tolera radiação de espécie alguma. Agora, eu tenho certeza que se vocês forem nos seus médicos, ele vai dizer para vocês: gente, a radiação da mamografia, diga para a doutora Lúcia que ela é muito baixinha, que ela não tem problema nenhum, que você pode fazer sem erro. Ele ignora que, com relação à tireoide, quanto mais baixa a radiação, pior é o efeito cancerígeno dela sobre a tireoide, como já foi demonstrado em inúmeros trabalhos. Inclusive em Chernobyl, quem recebeu menos radiação foi quem mais desenvolveu câncer de tireoide. Então, fundamental, qual é? O uso de colar protetor. Vai você fazer uma radiografia dentária, vai você fazer uma mamografia, vai você fazer um exame de tomografia do crânio, qualquer que seja o procedimento radiológico que não implicar em você analisar o pescoço, peça o protetor. Que protetor é esse? É um colar feito à base de chumbo que reduz o efeito da radiação. Preste bem atenção, não reduz completo. Este é uma tese de doutoramento de uma profissional lá de Lisboa que mostrou que sem proteção, com o chumbo da tireoide, a carga de radiação era bem elevada e quando você protegia, reduzia 41,28% a carga de radiação, mas não zerava, que é o ideal. Mas pelo menos nós estamos reduzindo mais de 60% dessa carga de radiação. Aqui nós temos um exemplo bem claro onde o câncer de tireoide foi provavelmente induzido pelas repetidas mamografias que foram realizadas desde os 40 anos, depois que se descobriu que essa paciente tinha microcalcificações nas mamas. Eu não conheço nenhum protocolo que recomende de 6 em 6 meses fazer a mamografia, mas foi isso que essa paciente fez a partir do 3º ano de rastreio mamográfico até completar 57 anos. Nessa ocasião, ela foi numa endócrino porque estava aumentando um pouquinho de peso e a endócrino pediu uma ultrassonografia no nosso consultório. E olha o que nós constatamos. Aqui tem no lobo direito da tireoide um nódulo claramente de padrão maligno. No lobo esquerdo tem outro de padrão claramente maligno.
Aqui no padrão Doppler deste nódulo, ele é completamente maligno, e o padrão elastográfico, que mostra lesão endurecida, também é de lesão maligna. Ou seja, nos 3 exames constatou malignidade, a chance dessa mulher não ter o câncer de tireoide é mínimo. E ela foi operada e ela tinha câncer de tireoide. Mas, antes da cirurgia, o médico solicitou um mapeamento dos linfonodos cervicais para a gente rastrear ali as metástases, as raízes desse tumor que poderiam ou não existir e que exigiriam que ele removesse esses outros focos tumorais durante a cirurgia. E nós constatamos vários. Aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, os 2 eram nódulos malignos e foram também removidos junto com vários outros que também eram malignos. Ou seja, ela fez um câncer multifocal da tireoide e também com implantes para vários linfonodos ou ínguas, né, que a população normal chama. Vamos fazer uma breve revisão de tudo que foi abordado até agora, os pontos fundamentais. Então, a radiação médica tem uma relação de causa e efeito com o câncer de tireoide. Você recebe a radiação e você tem o câncer de tireoide, ou pelo menos um aumento da incidência do câncer de tireoide. E nesse relatório de 2009, eles constataram um aumento da incidência de câncer de tireoide em todas as regiões que foram mensuradas. Aumentou 3 vezes nas últimas 3 décadas, atingindo o absurdo de 3º câncer mais frequente entre as mulheres. Essa relação de causa e efeito entre câncer de tireoide e radiação foi claramente estabelecida. Você expõe o indivíduo à radiação, você aumenta a incidência de câncer papilífero de tireoide, da radiação médica aumenta câncer papilífero, faz tomografia, faz raio-x de tórax nas crianças, você aumenta o risco dessa criança ter o câncer de tireoide, faz muita mamografia, aumenta o risco de câncer de tireoide, ou seja, a radiação e o câncer de tireoide têm uma relação absolutamente 100% assegurada em correlação científica. Este autor, Barrington de Gonçalves e colaboradores, ele fez um cálculo em 2007, baseado nas tomografias que foram realizadas naquele ano nos Estados Unidos. E estimou que, em decorrência da radiação, dessas tomografias surgirão, no futuro, 1.200 cânceres de tireoide que foram provocados pela tomografia. A radiação de causa médica, gente, pode e deve ser reduzida. Para diminuir a exposição, é necessário, em primeiro lugar, o conhecimento, que é isso que nós estamos passando para vocês. Vocês têm que ter ciência de que isso é perigoso, que não pode ficar fazendo esse exame à torto e à direito, que tem que ser com muita indicação e com muita necessidade. Não pode ser de rastreio, porque no rastreio você está pretensamente de saúde e vai ficar com mais chance de ter doença. Então, essa conscientização de médicos e pacientes é fundamental, porque, infelizmente, em nosso país, a cultura médica a respeito dos riscos de radiação é bastante pobre. Não na minha faculdade, que foi a USP de Ribeirão, mas em outras faculdades, eu tenho constatado que os médicos são profundamente ignorantes dos riscos em que eles expõem os pacientes quando pedem exames radiológicos com aquela frequência absurda, como nós relatamos no caso do menino asmático. E usar pescoceira de chumbo e recobrir a região cervical sempre que fizer algum exame absolutamente necessário de ser feito é também uma outra medida cautelar. Então, evitar e, quando fizer, proteger as regiões que não estão sendo expostas à radiação e que não são fundamentais para o diagnóstico.
E, finalmente, sempre que fizer a tomografia computadorizada, questionar muito se é realmente necessária a utilização do contraste iodado, porque ele aumenta bastante os riscos da radioatividade sobre a glândula tireoidiana, que capta seletivamente o iodo na sua função. O que é que consegue reduzir a radiação? É a blindagem total, é a impedir que o raio atinja a pessoa. E essa blindagem é feita com chumbo, como está sendo mostrada nesta moça, que tem o avental, tem a pescoceira de chumbo e tem as luvas de chumbo. Existem aqui mais imagens mostrando que a proteção tem que ser pela frente e por trás, por causa daquela radiação secundária que advém do raio-x. E aqui nós temos todas as proteções disponíveis, desde os aventais para a proteção das cônadas e intestino, nós temos este outro para a proteção do tórax e o abdômen, aqui nós temos as luvas, aqui nós temos a pescoceira, o óculos muito importante para exames com radioscopia, e tudo isso é importante para a proteção. Mas nós temos alguns problemas relativos à proteção. É que tudo isso que eu mencionei, na maioria das vezes, é oferecido ao médico, mas não é oferecido ao paciente. E muitas clínicas e hospitais não dispõem desses protetores para oferecer ao paciente. E eu já tive relatos de minhas pacientes que foram por mim orientadas, dizendo que a clínica onde ela faria nem tinha o protetor de tireoide, nem tinha o avental para dar para a paciente fazer a sua proteção. Então, não são oferecidos e em muitos lugares não tem. E a tireoide, como nós já dissemos antes, é um dos órgãos mais sensíveis à radiação ionizante e que terá que ser 100% protegido. E se essa radiação ocorrer na infância, o resultado é ainda pior, porque aquelas células estão em franca multiplicação e o efeito da radiação para facilitar uma mutação é ainda maior. Vocês sabem que na população atingida de Chernobyl, houve aumento de 92 vezes na incidência de câncer de tireoide na população de Gomel, que era a população que ficava mais perto da usina de Chernobyl que explodiu. E isso não aconteceu nos primeiros 5 anos, demorou um tempo e atingiu esse apogeu entre 10 e 15 anos de 92 vezes acima. E aquele câncer que surgiu na região de Chernobyl não era um câncer normal, ele era um câncer mais agressivo, mutante, que ele já surgia com metástases pulmonares numa grande frequência. Então, aqui chegamos a uma outra questão. O efeito da radiação não é igual para todos. Vocês se lembram de um senhorzinho japonês que estava na explosão de Hiroshima e Nagasaki e que veio ao Brasil e faleceu com quase 90 anos aqui no Brasil, e ele não teve nenhum efeito decorrente da exposição àquela radiação que foi muito forte. A susceptibilidade à radiação é muito variável e tem fatores genéticos que estão implicados nisso. Por exemplo, se a pessoa é portadora de um gene XRCC1, que ele interage com a radiação, ou ele tem o gene AT, ataxia telangiectasia, que dá instabilidade do material genético, ele tem uma maior probabilidade de vir a desenvolver um câncer quando exposto à radiação. E as pessoas não sabem que genes têm. Como que você sabe se você tem esse danado ou não tem, que vai te tornar ainda mais susceptível à radiação? Porque para saber se você tem, teria que fazer um genoma. Mas isso é muito caro atualmente. Nós não temos condição de fazer isso para todas as pessoas. Então, a recomendação é aquela básica de prudência, do bom senso. Quanto menor a exposição à radiação, mais saúde futura você terá. Tanto para você, quanto para os seus descendentes. Porque as mutações afetam o material genético que está na sua célula, e se depois que você recebeu a radiação você tiver filhos, é mais provável que aquele material esteja contaminado ou esteja com alguma mutação,
decorrente da radiação recebida do que se você não tivesse recebido a radiação. Então, proteja-se. Não espere que te protejam. Peça, exija, fale, porque este congresso é para educar, para ensinar você a ter mais saúde. E é isso que nós estamos ensinando. O conhecimento é a chave para a saúde. Então, o que fazer com essa radiação médica, já que tantos exames radiológicos são solicitados? Em primeiro lugar, você deve questionar sempre a indicação, verificar se ela é realmente fundamental para o diagnóstico daquela doença, não aceitar essas tomografias indiscriminadas para rastreio, sempre solicitar uma alternativa que não envolva radiação, pedir uma segunda opinião, se for o caso, e a grande exceção, se for emergência. Se for emergência, se você está ali, um acidente de carro, suspeita de politraumatismo, precisa de um scanner rápido para saber onde tratar e como tratar, você não vai estar preocupado com uma doença que vai se manifestar daqui 5, 10 anos, porque agora o teu problema é ficar vivo agora. O que nós temos que fazer? Começar a favorecer métodos de diagnósticos que não envolvam radiação, que não prejudiquem o nosso organismo, que não afetem a nossa descendência por provocar alterações do nosso material genético. E a radiação tem o potencial de degeneração da raça humana, que está tanto previstos em filmes hollywoodianos, onde focalizam a população da Terra após a guerra nuclear. Entretanto, nós estamos antecipando com os exames radiológicos e aumentando a exposição da nossa população à radiação ionizante esse cenário de catástrofe para agora. Ou não é uma catástrofe, nós temos aumentado 600% a exposição à radiação na população nos últimos 30 anos. No meu entender, nós já estamos começando a vivenciar os efeitos daquela população pós-bomba atômica. Mas não é apenas a radiação que pode afetar a nossa saúde, aumentar a incidência de câncer e diminuir funções de nossas glândulas. Nós temos outros que são denominados genericamente de disruptores endócrinos, porque eles são capazes de afetar potencialmente o nosso sistema endócrino, desde substâncias sintéticas como alquifenóis, pesticidas, fitolatos, polidratos de bifenilas, PCB, assim como o DDT e os produtos que são decorrentes da queima de um combustível quando ele é lançado em programas espaciais. E toda aquela região da Flórida, nos Estados Unidos, ficou profundamente afetada, porque antes eles simplesmente jogavam no solo e não sabiam as consequências. E agora existe um grande programa, eles estão gastando milhões de dólares para fazer a limpeza daqueles terrenos. Remédios, um dos principais, por exemplo, o Ancoron, um antiarrítmico muito frequente, e que os cardiologistas gostam bastante, e com razão, ele é um excelente antiarrítmico, mas ele provoca muitos nódulos na tireoide. E algumas substâncias naturais, como os fitoestrógenos. Os efeitos desses disruptores endócrinos podem ser desde o aumento da incidência de câncer, problemas no sistema reprodutor, diminuindo a fertilidade, a quantidade de esperma, aumentando a endometriose e as alterações no sistema imunológico, porque eles reduzem a imunidade e aumentam as doenças autoimunes, cuja incidência também tem aumentado significantemente nos últimos tempos. Bom, agora nós já sabemos que tem muitos fatores que estão propiciando a formação de nódulos na nossa tireoide. Como é que nós podemos rastrear esses nódulos? O melhor método de imagem, na minha prática, nas minhas mãos, tem sido o método tríplice, que é a somatória da ultrassonografia com o Doppler e com a elastografia. O primeiro
exame, a ultrassonografia, ele utiliza o princípio acústico para rastrear os nódulos, topografar, para medir, saber onde eles estão, quais são as suas características e classificá-los de acordo com o risco de malignidade. O estudo Doppler, ele já utiliza o princípio Doppler para rastrear o padrão de vascularização dos nódulos e do parênquima tireoidiano. E, de acordo com esses padrões, ele classifica como padrão benigno, maligno ou dúbio, inconclusivo. E agora nós dispomos de uma última tecnologia, a elastografia, que foi recentemente lançada, que permite a classificação também do risco de malignidade e ela classifica os nódulos como padrão benigno, maligno ou inconclusivo. Vamos então ver qual é o risco de malignidade de cada um dos exames que constituem o método tríplice. Na ultrassonografia, quando você tem um padrão benigno, o risco de malignidade é apenas de 2,2%, então ele é bem aceitável. E o padrão maligno tem um risco daquele nódulo verdadeiramente ser maligno de 75%. E o padrão inconclusivo, dúbio, apenas 19% de malignidade, mas já bem maior do que aqueles 2,2%. O Doppler, nas 3 classificações, o padrão benigno tem uma chance de ser maligno muito baixa, de 2,2%, então ele de fato parece benigno. E o padrão maligno do Doppler pode variar de 41,5% quando for hipovascularizado o nódulo ou até 91% quando a lesão é hipervascularizada. E o padrão inconclusivo ou dúbio, ele já tem um risco de 16% de malignidade. A elastografia, que classifica em 3 padrões, se for benigno, o risco de ser maligno é baixíssimo, de 2% apenas. E o padrão de ser maligno é de 70,4% quando a lesão tem a característica de ser dura. E o padrão inconclusivo tem um risco baixo de 15% de malignidade. Vamos mostrar um exemplo de cada um desses métodos para vocês verem. Esta paciente, que já tinha sido investigado em vários outros laboratórios por 11 anos consecutivos e feito 5 biópsias, ela apareceu no nosso consultório porque todas as biópsias tinham sido negativas, mas ela tinha uma sensação que ela tinha algo mais sério na tireoide. E realmente no seu lobo esquerdo ela tinha 2 nódulos. Este primeiro nódulo claramente maligno, irregular, hipoecogênico, com microcalcificações, e este daqui com padrão benigno, hiperecogênico, com áreas císticas bem delimitadas. Havia também um nódulo de padrão duvidoso neste lobo direito da tireoide, com risco estimado de 19% de malignidade. Daí nós realizamos o segundo exame nessa paciente, que mostrou o padrão hipovascularizado com convergência de vasos, um padrão altamente suspeito de malignidade para este nódulo 1, e este outro nódulo, padrão periférico, padrão benigno, ou seja, o primeiro pelo Doppler tem risco de 41,5% de malignidade e este um risco baixíssimo, porque é um padrão benigno de 2,2%. E esta última lesão, que está no lobo direito, tem um padrão claramente com muitos vasos, que a gente chama de hipervascularizado, com coalescência, e ele tem um risco altíssimo de 91% de malignidade. O terceiro exame que nós fizemos nessa paciente foi a elastografia. E vejam o lobo esquerdo. O nódulo de padrão benigno que ela apresentava era um nódulo predominantemente amolecido, enquanto que o nódulo que era suspeito de malignidade, ele veio muito duro. Essa barra aqui lateral, esta cor escura indica que a lesão é dura e a cor branca que a lesão é mole. E o câncer de tireoide ele costuma ser mais duro, e essa lesão era dura, era muito mais dura do que o restante do tecido que vocês veem bem molinho, bem branquinho que está aqui ao redor. Com 3 exames demonstrando a malignidade, obviamente quando ela foi operada, esse nódulo era maligno e os demais eram benignos, embora
Os nódulos benignos, como vocês viram aqui neste caso aqui, eram maiores do que o maligno, e por isso ela sempre foi biopsiada nos maiores nódulos e nunca foi feito esse diagnóstico. Uma vez classificado o nódulo, o que é que nós podemos e devemos fazer? Se 2 ou 3 classificações indicam que o nódulo é benigno, a probabilidade de ser maligno é tão baixinha que o melhor é você só acompanhar anualmente. Se 2 ou 3 classificações forem de padrão duvidoso e inconclusivo, o melhor é coletar umas pequenas quantidades de célula dessas lesões através da punção aspirativa com agulha fina guiada pela ultrassonografia. E daí analisar essas células no microscópio e ver se são de benignas ou não. E se tiver apenas uma classificação como maligna, minha indicação é que já seja puncionada a lesão. Porque individualmente, quando a lesão é classificada como maligna nos 3 exames, o risco potencial de ser de fato maligno é muito alto e não pode ser desprezado. Se o resultado dessas células que foram colhidas vier benigno, nós só acompanhamos anualmente. Se vier maligno, a gente deve operar. E se vier inconclusivo, o que ocorre mais ou menos em 14% desses pacientes, daí ou é a cirurgia ou é um acompanhamento semestral. Por que eu falo um ou outro? Porque esse inconclusivo tem um viés mais benigno, tem um viés mais maligno, tem pacientes que são mais tranquilos e querem observar, tem pacientes que preferem já de fato operarem, então o médico explica direitinho todos os riscos. E existe também uma quarta alternativa, que fazer um exame ainda com aquelas células colhidas, que vai para os Estados Unidos para fazer testes adicionais para esclarecimento. Mas esse é um exame que ainda está muito caro e pouco disponível à população. Mas importantíssimo, uma vez diagnosticado o câncer, não é para operar de cara. Tem que primeiro refazer o exame ultrassonográfico, o tríplice do pescoço, agora para mapear os linfonodos cervicais, também denominados ínguas pela população, e neles podem existir metástases, e se existirem, é muito importante que sejam detectadas antes da cirurgia, porque daí o médico que opera vai limpar não somente a tireoide, mas muitos dos outros linfonodos cervicais, de acordo com o grupo que foi afetado. E depois da cirurgia? Depois da cirurgia, o acompanhamento é para o resto da vida. O paciente que teve câncer de tireoide jamais tem alta, porque até 25, 30 anos depois de acompanhamentos negativos, pode surgir uma metástase em linfonodo cervical, menos frequentemente na lonja tireoidiana. Mas é para o resto da vida. E nos primeiros 2 anos, minha recomendação é que seja semestral, especialmente para aqueles tumores que têm uma gradação maior. Neste caso aqui, não foi feito o mapeamento dos linfonodos antes de operar um câncer diagnosticado no nosso serviço e que é mostrado aqui como esse nódulo do lobo direito da tireoide. Daí ela retornou 12 meses depois e nós constatamos a loja cirúrgica ok, porém atrás da veia jugular tinha este linfonodo com área cística e calcificações claramente de padrão maligno, e essa paciente também tinha um outro do lado direito que também tinha esse padrão maligno, e a paciente precisou ser reoperada para extrair aqueles linfonodos e vários outros daquele setor comprometido. Ou seja, a cirurgia teria sido melhor se fosse realizado em uma só etapa. Bom, gente, por que é importante você saber como detectar o nódulo da tireoide e qual é o seu risco de ter um câncer de tireoide, que foi tudo isso que normalmente só médico que sabe, mas nós estamos contando para vocês. Em primeiro lugar, é porque não é suficiente você fazer uma palpação do pescoço e dizer que sua tireoide está tudo bem. Sem um exame de imagem, já tem N+1 estudos demonstrando que não é suficiente, que os exames de imagem têm capacidade muito mais precisa, mais fina,
principalmente a ultrassonografia, para observar, detectar e classificar os nódulos tireoidianos que por acaso existam. Se o nódulo é palpável, também não dá para o seu médico saber se ele é benigno ou maligno somente pela palpação. Essa classificação tem que vir do exame de ultrassonografia, Doppler e elastografia, se forem disponíveis. Então, o problema de você avaliar possível malignidade depende essencialmente de você se submeter a um exame de imagem classificatória do risco do nódulo ser maligno. O primeiro método que nós recomendamos é esse que mostramos, que é o método tríplice, que, obviamente, quando você utiliza 3 métodos, cada um com um princípio físico distinto e concomitantemente num único procedimento, interpretado por um único profissional, você aumenta significantemente a precisão e a acuidade do método. O ultrassom mais Doppler seria a segunda opção, que é a mais disponível em grande número de laboratórios, e, finalmente, apenas a ultrassonografia, se você não dispuser dos outros 2 exames. O câncer de tireoide está tão frequente atualmente, como nós mostramos, que exige um rastreio anual nos exames de check-up que você normalmente se submete. O que a ciência convencional recomenda em relação ao rastreio dos nódulos tireoidianos? O que nós vamos mostrar agora é a recomendação do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, locado em Bethesda. Em primeiro lugar, a palpação não garante que a sua glândula tireoidiana está normal. Nódulos de até 4 centímetros, já se constatou, podem passar despercebidos quando são examinados pela ultrassonografia. E a maioria dos nódulos que são menores do que 1 centímetro não são palpáveis. A ultrassonografia de alta resolução associada com o Doppler colorido é o exame que tem sido recomendado por esses órgãos e está definido no protocolo internacional de Bethesda com critérios médicos que não vem ao caso agora mencionar. Mas nós acreditamos que a elastografia será incorporada em breve, porque ela tem se mostrado muito eficaz. Nós já temos uma experiência de 5 anos, fizemos uma pesquisa ao longo desses 5 anos, que está no processo de finalização. Aqueles dados que eu mencionei ali previamente, um pouquinho, já são resultado dessa pesquisa, e nós pretendemos publicá-la no máximo até o ano que vem, porque nós estamos agora no processo de fazer as estatísticas, análises dos resultados e daí escrever e publicar. Conclusão. Em primeiro lugar, vocês viram que certamente a incidência de câncer tireoidiano aumentou assustadoramente desde 1980 para cá, triplicou sua incidência e hoje entre as mulheres já é o 3º câncer mais frequente. O câncer de tireoide avançado e a mortalidade também estão aumentando e, portanto, isso não é uma questão simplesmente de aumentar a detecção, mas sim, certamente, de um aumento de incidência real e verdadeira. E a principal causa aventada, analisada, que foi colocada pelo Instituto Nacional da Saúde, através do seu Departamento de Energia Atômica dos Estados Unidos, é que a radiação médica é a principal vilã, porque ela aumentou 6 vezes nos últimos 30 anos, e houve uma relação de causa e efeito. Aumentou a irradiação, aumentou nódulos tireoidianos, aumentou a incidência de câncer de tireoide. Uma tomografia computadorizada do crânio ou 2 de abdômen equivale uma dose total de 1/4 do que receberia um sobrevivente da explosão de uma bomba atômica. E eu recomendo fazer os exames radiológicos exclusivamente quando necessário, exclusivamente quando tiver uma clara indicação, quer para fins de diagnóstico, quer para orientar o tratamento, inquestionáveis. Não se pode ficar fazendo radiação à torto e direito, porque aumentará o teu risco de ter câncer no futuro e de afetar a sua descendência. Peçam uma segunda opinião, se for exame de rotina que dá para aguardar, façam tudo que vocês têm direito para saber se aquele exame é realmente necessário.
Obviamente, eu não estou falando dos exames de urgência, que esses fogem da categoria porque não permitem que você tome todos esses acautelamentos. Esse aumento insignificantíssimo da incidência de câncer de tireoide, que triplicou nos últimos 30 anos, impõe praticamente que o rastreio de rotina anual seja realizado na sua tireoide, naqueles check-ups de rotina. E o melhor exame que nós recomendamos, que tem dado os melhores resultados, são o exame tríplice nas nossas mãos, que é o ultrassom, Doppler e elastografia, interpretados por um só examinador num só tempo de exame. E, finalmente, a última e mais importante mensagem que eu quero deixar para vocês é que cada um deve ser responsável pela sua própria saúde, tendo esse conhecimento que é parte desse congresso e das informações que hoje nós estamos passando para vocês, vocês têm mais condições de evitar os perigos de radiação, de substâncias indesejadas e ter mais saúde, evitar que seus órgãos sejam atingidos e que tenham mutações, que tenham disruptores endócrinos, que possam contribuir para um câncer, por uma desregulação endócrina, e somente vocês e ninguém mais podem cuidar de suas saúdes. Vocês são os responsáveis. Vocês têm a chave da saúde nas suas mãos. Eu sou a doutora Lucy Kerr, CRM 20.963, formada pela USP, com pós-graduação nos Estados Unidos na área de ultrassonografia, com uma bolsa do CNPq, e eu tenho especialidade na área de ultrassonografia por 4 entidades, sendo 2 nacionais, a SBOS e o CBR, e 2 internacionais, o ARDMS, que é uma entidade americana, e a FISUSAL, que é uma entidade latino-americana. Eu sou pioneira da área de ultrassonografia no Brasil, como também eu sou pioneira na introdução do Doppler no Brasil, e agora, mais recentemente, eu fui pioneira na introdução da elastografia no nosso país, demonstrando que eu sempre estou procurando estar estudando e à frente com as novas metodologias, rastreando com muita atenção aquelas que realmente fazem diferença para melhorar a qualidade dos diagnósticos na área da medicina por imagem. Atualmente sou diretora médica da clínica Sonimage, na qual temos desenvolvido vários projetos de pesquisa com o método tríplice, abrangendo elastografia em fígado, tireoide e mamas, principalmente, com resultados muito animadores que estamos na eminência de divulgar para vocês, no máximo até início do ano que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi abordado nessas aulas, eu gostaria que vocês enviassem um e-mail para portalluciquer@gmail.com, que eu terei o máximo prazer de atendê-los e respondê-los. Até a próxima!